Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, né? Cá estamos nós mais uma vez, graças a Deus. E nós vamos entrar aí com algumas disciplinas, uma delas é a micologia, na verdade microbiologia, né? Só que a gente vai tratar de fungos, então a gente vai falar sobre micologia, certo? Bom, então pra gente começar, né? Sempre que falamos em logia significa estudo. E mico significa, lembra? Fungos, né? Então, estudo dos fungos, tá? Sempre que começa em mico, lembra fungo. Então, por isso que nós conhecemos as micoses, não é isso? O que são as micoses? As micoses são as doenças causadas por fungo, né? Não dá aquelas frieiras? Então, aquelas frieiras são as micoses, que são causadas por micro-organismos que a gente conhece como fungos, certo? E são deles que nós vamos falar em vários desses meses aí que nós nos encontraremos, ok? Bom, então começo dizendo aqui, né, sobre os fungos. Então, eles são organismos que convivem conosco todos os dias, a gente sabe, né? Quase todo local aí tem um funguinho, né? No banheiro, né? Pode ter e tem geralmente muitos fungos, né? No pão, que às vezes você deixa ele mofa. E assim vai, no extrato de tomate, né? Então, eles são encontrados em praticamente qualquer local do ambiente, inclusive no ar. Nós sabemos que os fungos estão presentes também, onde essas estruturas reprodutivas, nós vamos chamar de esporo, tá? Ou conídeo. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Então, esporos ou conídeos estão prontas para, ao cair em um substrato adequado, ou seja, num local adequado, desenvolver novas estruturas vegetativas e reprodutivas. Então, esses fungos precisam cair num local adequado. E que local adequado vai ser para ele? Fungo gosta muito de ambiente quente e úmido, né? Então, tem um ambiente quentinho, uma temperatura mais alta e úmido para ele, ele ama, né? Então, por isso que ele gosta muito de banheiro. Então, por isso que a gente encontra muito fungo em banheiro, certo? Então, local quente e úmido. E aí, eu deixo uma pergunta para vocês pensarem aí e responderem consigo mesmos, né? Os fungos são ruins? Será que todo fungo pode ser considerado ruim ou não, né? A resposta para essa pergunta é que não. Que nem todos os fungos, né? Nem todos os fungos, não estamos dizendo que todos os fungos são bons, não. Estamos dizendo que nem todos os fungos são ruins. Existe uma grande diferença nisso, né? Por que nem todos os fungos são ruins? Porque os fungos são extremamente importantes, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista econômico, né? Então, ecologicamente falando, os fungos são considerados os lixeiros do mundo, porque eles conseguem degradar aqueles restos orgânicos, né? E do ponto de vista econômico, a gente tem os fungos estando presentes aí, por exemplo, né, na área da medicina, da farmácia, da agricultura, da biotecnologia e entre tantas outras áreas. Quando a gente fala na área relacionada à medicina, né, os fungos eles foram muito importantes lá nos primórdios. Por quê? Foi através foi por meio de um fungo, né, que a gente conseguiu, por exemplo, fabricar aquele antibiótico que a gente conhece como penicilina. Então, para que a penicilina fosse sintetizada, fosse criada, fabricada, foi necessário a descoberta de um fungo chamado de penicillium, né? A gente tem várias espécies aí, por exemplo, penicillium notatum. E esse fungo, esse penicillium, foi, né, utilizado na fabricação da penicilina. Por isso, penicilina. Então, vem de penicillium, tá? Então, aí a gente chega à conclusão que realmente nem todo fungo é ruim. Por exemplo, outro fungo que a gente conhece, que é usado na fabricação da cerveja, né? É o fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo também tem o seu benefício, né? Digamos assim. Então, nem todo fungo é ruim, tá? Então, nós temos hoje um tipo de vitamina, né? Que é o levedo de cerveja, né? Então, é feita a partir de uma levedura. Uma levedura nós vamos ver que é um tipo de fungo, mas lá na frente nós vamos ver isso. E que levedura que é essa?
é a levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae, né? Então, é usado para fabricação até de remédios, como a gente está vendo a levedura de cerveja, o levedo de cerveja. E assim, muitos outros exemplos, certo? Então, nem todo fungo é ruim e o fungo é, sim, importante tanto para a ecologia, né, para o ambiente, quanto para a medicina, né, digamos assim. Ok? Bom, então o que é micologia? Como nós dissemos, a micologia é uma ciência, né, um tipo de estudo que vai ter como objetivo estudar esses fungos, sejam os fungos, sejam os cogumelos, né, que podem acometer o ser humano. Aqui a gente tem um exemplo nessa gravura de um cogumelo, né? A gente tem que lembrar também que nem cogumelo é bom, né? Nem todo cogumelo é comestível. Esse cogumelo, por exemplo, que a gente tem aqui nessa figura, não é um cogumelo muito bom, né? Nós sabemos que existem alguns chás, né, que são extremamente tóxicos para o organismo, que são feitos a partir desses cogumelos, né? E esses cogumelos vermelhinhos aqui, por exemplo, são alucinógenos, né? Então, por isso são substâncias tóxicas. Ou seja, nem todos os fungos, a gente vê aqui também, né, a comprovação de que nem todos os fungos são ruins, né? Então, nós temos os cogumelos aqui, que são alucinógenos, que não podem ser comestíveis, e temos aqueles que também são, como aqueles champignons, que são usados lá no estrogonofe, né? Ou até mesmo o shiitake, que também é bem utilizado na alimentação. Então, quando nós falamos aqui da micologia, nós vamos estudar, então, além dos fungos, os cogumelos, tá? Que também entra numa classificação aqui de fungos, entendido? Tá? Bom, como histórico aqui, pra gente entender como surgiu, né? Esses fungos, por muitos anos, olha que interessante, eram conhecidos, considerados vegetais, então ficavam ali como fazendo parte das plantas, né? Então, nós sabemos que existem aqueles 5 reinos, né? Então, nós temos os reinos Monera, o reino Fungi, o reino Protista, o reino Animalia e o reino Plantae. Então, o reino Monera, que nós sabemos que desse reino fazem parte as bactérias. Do reino Protista fazem parte os protozoários. Do reino Animalia, né, obviamente, os animais. E do Plantae, as plantas, né, os vegetais. E aí, esse reino aqui, né, que eu deixei ele por último, o reino Fungi, ele só foi descrito em cerca de 1969. Então, foi criado esse reino, e desse reino foi classificado à parte, né, um reino à parte, que estão presentes nesse reino os fungos. Então, até então, pessoal, até essa época que nós estamos tratando aqui, em 69, os fungos eles eram incluídos aqui nesse reino Plantae, dos vegetais, até que descobriu que sim, que peraí, né, esses outros seres, eles têm que ter um reino à parte, porque é um grupo muito grande, né, de micro-organismos e tudo mais, que descobriram que eram os fungos. Então, teve um reino à parte, e esse reino chama-se reino Fungi. Entendido aqui? Nessa imagem, a gente tem as diferenças, né, entre a célula de fungo, uma célula fúngica, uma célula animal e uma célula bacteriana. Essas não interessam pra gente. Essa aqui interessa. Então, a célula fúngica é constituída, olha só, né? A gente vai ver as diferenças, mas ela tem mitocôndria, que é responsável ali pela produção de ATP, né, energia, tem núcleo. Além disso, tem parede celular, que vai proteger esse fungo. Parede celular constituída de quitina. A quitina é um tipo de carboidrato, né, ali, glicídio, né, que está presente, por exemplo, pessoal, na casca da barata. Então, por isso que a casca da barata é dura. Sabe quando você tenta apertar a barata e a casca fica? Por quê? Porque a casca é constituída de um glicídio que é a quitina. Então, o que a gente pode tirar como base? Que os fungos, eles são extremamente resistentes, né? Por que são resistentes? Porque tem parede celular constituída de quitina. Assim como a barata, que é extremamente resistente também, né, gente? Vamos combinar. Além disso, esses fungos, eles podem ter ou não esses risquinhos aqui que vocês estão vendo, tá? Vendo aqui, ó, esses tracinhos? Cada risquinho desse, a gente vai chamar de um septo. Muito fácil da gente entender, né? Se cada um tocar no seu nariz,
todo mundo vai ter, obviamente, esse partidinho no meio, né? Então, essa divisão do nariz, né, que divide a narina direita da narina esquerda, ou esses buraquinhos, é o que a gente chama de septo, né? Septo nasal. Então, os fungos, eles também podem ter septos, mas eu disse que podem, eu não disse que todos têm. Então, eles podem ter ou não os septozinhos aqui, tá bom? Então, essa é a estrutura geral de uma célula fúngica, certo? Uma célula fúngica que a gente chama de filamentosa, né? O que é um filamento? É um fio, não é? Algo fino, algo esticadinho, comprido. Então, é isso que a gente está tratando aqui, entendido? Vamos continuar. Então, os fungos, agora a gente vai andar um pouquinho mais, destrinchar um pouquinho mais. Os fungos, eles podem ser de dois tipos aí, né? A gente viu lá, a gente já sabe, né, na verdade, que eles são eucariontes. O que são organismos eucariontes? São aqueles organismos mais complexos, certo? Com mais estruturas, como, por exemplo, o próprio homem, que é um ser eucarionte. Então, eles são eucariontes, né? E eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou multicelulares. E aí que a gente quer que tem um X da questão. A gente passa a dividir os fungos em filamentoso ou leveduriforme. Viu aqui que eu falei agora? Um tipo, ó, filamentoso, compridinho. O leveduriforme não. O leveduriforme é uma bolinha que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Imaginou uma bolinha? É um leveduriforme. Então, eles podem ser unicelulares quando forem leveduriformes, tem uma célula só, ou multicelular quando for filamentoso. Assim, por exemplo, pode ter várias células, certo? Além disso, eles são haploides. E o mais importante, ó, com parede celular contendo, lembra que eu falei? Quitina e um outro glicídio ali, que é o alfa-glucano. Isso é para ser um alfa, tá? Não saiu. Alfa-glucano. Então, olha só, características importantíssimas desses fungos, tá? Unicelular, quando ele for leveduriforme, uma bolinha. E multicelular, várias células, quando ele for filamentoso. Desse jeito aqui, tá entendido? Pra gente concluir, outra característica. Poucos fungos, chamados de dimórficos, lembra 2, não é isso? Então, poucos deles podem existir nas duas formas, dependendo da condição de crescimento e temperatura. E essa variabilidade na morfologia é característica de fungos patogênicos, ou seja, o que são fungos patogênicos, pessoal? Que causam doenças, né? Então, o que eu estou dizendo? Peraí, vamos entender. Que os fungos dimórficos podem ter as duas formas, ou seja, podem ser leveduriformes e também podem ser filamentosos. Olha só que interessante. E geralmente esses fungos são patogênicos, ou seja, causadores de doenças, o que não é nada legal, né, pessoal? Certo? Causadores, como o A aqui, ok? Então, isso é ser um fungo dimórfico. Tudo bem até aqui? A gente vai concluir aqui, né, nesse pedacinho, até aqui, para eu tentar entender se vocês realmente compreenderam isso daqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai entrar, né, ao vivo, para que a gente sane essas dúvidas que porventura ficaram, tudo bem? Bom, então é isso. Até a próxima. Na próxima aula a gente vai continuar sobre as características desses fungos, tá? E aqui só para finalizar, na verdade, mostrar alguns fungos para vocês. Olha só, o fungo presente no pão. Olha só que pão mofado. No morango, isso é muito comum, né, turma? Muito comum. Na laranja. Aqui também é uma laranja, né? E até nas plantas, olha só, já viram isso? Com certeza vocês já viram esses amarelos nas plantas. Isso daqui é fungo, tá? Então, isso aqui não é da planta, não. Isso aqui é fungo na planta, que também acomete a planta, que a gente sabe, né? E aqui, olha só, o cogumelo. Falei pra vocês. E essa daqui é uma levedura, já vou até mostrá-la. Isso é uma levedura, tá vendo que ela é uma bolinha? Então, isso daqui é uma levedurazinha, tá? Então, bem interessantes esses funguinhos aqui, bem bonitinhos. Eu, pelo menos, acho bem bonitos. E até mostrando essa imagem, me lembrou de algo. Extrato de tomate, né? Que geralmente dá muito fungo. Extrato de tomate, pessoal, não pode ser reaproveitado, não pode ser utilizado quando você viu que ele fungou, sabe? Por cima, ficou esbranquiçado de cima. Não pode, né? Às vezes a mãe da gente, ou a gente mesmo, tira a parte de cima e come de baixo. Pode fazer isso não, tá bom, pessoal? Porque a gente tem que lembrar, assim, pra tentar
vamos brincar aqui para tentar lembrar, todo mundo cresce e todo mundo começa na vida ali por baixo, não é isso? Ninguém começa por cima. Com os fungos é a mesma coisa. Então, quando você vê um fungo lá no extrato de tomate todo por cima, é porque lá embaixo ele já tá todo tomado, tá? Então, aí cuidado com aquele que os olhos não veem, o coração não sente, você come e passa mal depois, né? Tem uma intoxicação, tá? Então, não pode. Viu algo fungado, não é tirar essa parte e comer o resto, é jogar tudo fora, tá bom? Bom, espero que vocês tenham, então, entendido essa partezinha, esse pedacinho, tá? Qualquer dúvida, então, como eu disse, a gente vai estar aí para essa análise. Muito obrigado, meninos, e até a próxima para vocês. Tchau, obrigado!